Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos e esse podcast está recheado de tudo aquilo que eu acredito. O envelhecimento ativo, o envelhecimento pleno, um envelhecimento com mais saúde e, principalmente, o envelhecimento inserido na sociedade, da forma como o idoso quiser. E para começar, não poderia ser diferente. A gente vai conversar hoje sobre funcionalidade. E para conversar um pouquinho comigo e conosco, e para explicar um pouquinho e fazer com que todo mundo entenda o que é a funcionalidade e a importância dela nessa busca do envelhecimento ativo, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo dois profissionais que eu tenho maior carinho, maior admiração, e que caminham comigo nesse processo de envelhecimento, da busca do envelhecimento bem-sucedido, que é a Pietra Galvão, profissional da educação física, gerontóloga, doutora no envelhecimento e que também trabalha comigo no dia a dia nessa avaliação de funcionalidade. E também o Vitor Vieira, fisioterapeuta, gerontólogo e com uma grande experiência na reabilitação de idosos. Prazer imenso ter vocês aqui comigo. Obrigada, Rony. É uma satisfação estar aqui presente. Agradeço o convite, né? Vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês hoje. É isso aí. Primeiramente, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, um momento rico, prestigiando, estando compartilhando esse momento aqui com vocês. E para a gente começar, minha gente, eu sempre falo assim que as histórias, as nossas histórias, inspiram e conectam, né? Da mesma forma que nós fomos inspirados por outras histórias. E aí eu acho que a gente sempre pensa, né? O que levou você aqui, o que nos levou até aqui, né? E aí, Pietra, o que fez a Pietra, estudante ou profissional de educação física, ter como propósito, né, o envelhecimento, a gerontologia? Bom, primeiramente, ao adentrar a educação física, eu já tinha muito claro em mente que eu queria trabalhar na área da saúde, porque a educação física tem várias vertentes, né? E eu queria atuar na saúde. E aí, concomitante ao desenvolvimento do curso, né, os meus pais são idosos e o meu pai foi tendo algumas dificuldades. E eu queria saber como poder auxiliar da melhor forma possível, a partir da minha formação, numa melhor qualidade de vida e numa melhor possibilidade de envelhecimento, mantendo as funções possíveis, né? E aí eu fui me especializando na área, principalmente por conta dele. E sabe que não é incomum quando a gente pensa, né, na gerontologia, essas relações familiares terem um impacto muito importante, né, nas nossas escolhas. Eu também tive o privilégio de ter avós muito presentes e, sem dúvida, quando eu olho para trás, assim, sem dúvida que a presença deles e a relação que eu tive com eles foi determinante também nessa minha escolha pela geriatria. E você, Vitor, você também tem uma história parecida? Ou que outras histórias lhe trouxeram a esse caminho na gerontologia? Não, no meu caso, eu achava que ia trabalhar com criança, né? Desde o início da faculdade, eu fazia parte de um projeto, né, que fazia uma interação com a criança nos hospitais, que era o Terapia com Alegria. E desde então desde o início do curso, eu achava que ia trabalhar com criança, só que até a gente chegar na ala das crianças nos hospitais, a gente atravessava a ala dos idosos, adultos e idosos. E como eu entrava tocando violão, e era uma interação super bacana, os idosos se divertiam, e eu comecei a gostar dessa área e fui enveredando para essa área aí da gerontologia. Você sabe que as pessoas às vezes me perguntam essa questão da geriatria. E eu acho, você falou uma coisa, eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando naquela cena, né? Então, lá de violão, eu não sei se vocês pintavam o rosto também? Então, o projeto era exatamente isso, a gente chamava de clown, né? Que são os estudantes, desenvolviam um personagem, né? Que eram palhaços, né? Que se maquiavam, desenvolviam um nome, desenvolviam uma característica... para que pudesse entrar e divertir, né? Tirar um pouco aquele momento ali do hospital, que é tão triste, tão doloroso para as crianças, né? Então a gente tentava levar um pouco de alegria para aquele... E como é que era seu nome aí nesse projeto? Então, eu fazia um palhaço, né? Eu chamava Doutor Desmantelado. Era um palhaço que ia todo machucado, inicialmente andava de muleta, depois aparecia com o violão... E era super bacana, né? É um projeto muito legal, né? Você conhece, Pietra? Você já viu? Já vi alguns. É muito legal. E, assim, as pessoas, às vezes, me falam da geriatria, como eu estava falando antes, e eu acho que o idoso,
ele é mais livre para vivenciar algumas situações que talvez o adulto se bloqueie de alguma forma, né? Sabe, nós, na geriatria, a gente realmente não gosta dessa comparação de idoso e criança. Criança tem uma característica, idoso tem outra característica. O idoso não volta a ser criança. Mas o idoso, ele tem essa liberdade, talvez por perder algumas amarras ali de seriedade que a gente vai colocando, né, na nossa mente ao longo da nossa vida. E o idoso, eu acho que ele está mais preparado para aproveitar essas situações. E aí você terminava tocando para criança e para idoso também? Isso, exatamente. A gente tocava, já tinha uma série, umas músicas que eu já tocava, eu já levava, já ensaiava, porque a gente entrava em grupo, em dupla. Então a gente ensaiava bastante o que é que ia fazer antes, para não chegar lá só no improviso. Mas na área dos idosos era totalmente improviso. Então, assim, por ser improvisado e aquela riqueza de momento, de acontecimentos, aquilo ali me encantava. Então, ficou marcado e eu comecei a enveredar um pouco mais, estudar um pouco mais a parte da gerontologia e estou aqui até hoje. Não tem jeito, né? A gerontologia, ela envolve uma escolha afetiva. Uma escolha afetiva pelos pais, uma escolha afetiva pelos avós, pelos pacientes numa situação determinada. Talvez porque na nossa formação a gente não teve ainda um olhar mais direcionado para o idoso. Eu sinto muita falta na minha formação de não ter tido esse olhar específico, né? Eu sou formada há quase 25 anos e a gente não tinha na disciplina nada na faculdade voltado para o idoso. Hoje começam a ter, mas ainda muito pouco. Eu não sei como é em relação à educação física, em relação à fisioterapia. Existe esse olhar para o idoso na graduação, Pietra? Isso é cada vez mais crescente, né? Considerando também a necessidade de habilitação profissional para atuar com o idoso, visto que a sociedade está envelhecendo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, isso é cada vez mais crescente, né? Eu sou professora de ensino superior também e a gente desenvolve muitas ações no curso de educação física que prepare esses estudantes para que eles possam se tornar profissionais aptos, né, e habilitados com competências desenvolvidas para atuar com o envelhecimento, né, com a pessoa idosa. Que bom. E na fisioterapia? Imagino que na fisioterapia, talvez um pouco mais por lidar bastante com essa reabilitação, né? Não sei se... Isso, exatamente. Uma grande parte do público da fisioterapia são idosos. Então, você acaba aqui inserindo isso também na graduação. Na medicina, acho que as coisas estão, né, melhorando, mas ainda existe uma necessidade de um preparo melhor. Mas, na minha época, eu não passei batida no cuidado do idoso. Mas, voltando ao tema, a gente começa a conversar e aí as conversas vão puxando. E as histórias vão empolgando. Mas para a gente falar assim da funcionalidade, né? Eu sempre falo de funcionalidade, da importância de ter essa função, manter essa função. Fala um pouquinho sobre isso, sobre o que é essa funcionalidade, para que todo mundo entenda, né? Quando a gente fala em funcionalidade, Pietra, a gente está falando de quê? Bom, sobre funcionalidade, a gente está falando sobre um universo de várias situações. Então, a funcionalidade, ela se refere à manutenção da capacidade da pessoa idosa para exercer a sua autonomia e a sua independência. A autonomia se refere à capacidade dessa pessoa idosa tomar decisões, construir planejamentos, criar possibilidades utilizando sua livre vontade e desejo do que ela quer realizar. E a independência o que se refere à capacidade de executar a sua autonomia. Ou seja, se o idoso planeja que ele vai ao supermercado fazer as compras, isso é autonomia. A independência é a capacidade dele ir ao supermercado e realizar essas compras que ele planejou. Sim. Né? Então, quando a gente fala sobre funcionalidade, a gente está falando sobre a capacidade de tomar decisões e a capacidade de executar essas decisões para a vida diária. E aí, considerando a vida diária, a gente tem 3 eixos, né? Aumentando complexidade das atividades básicas da vida diária, que é a capacidade do idoso de realizar suas tarefas no dia a dia, relacionadas à sua higiene, à sua sobrevivência pessoal, alimentar-se, tomar banho, vestir-se.
as capacidades instrumentais da vida diária, que já aumenta um pouco mais a complexidade, que é a capacidade do idoso em controlar suas finanças, os seus gastos, a organização da sua casa, executar todas as tarefas inerentes à própria vida, e as atividades avançadas da vida diária, que já exige um pouco mais. Então, é a capacidade do idoso em desenvolver tarefas complexas, sejam elas físicas ou cognitivas. Que a gente relaciona, né, ao trabalhar ou ao se divertir, né, o lazer e ao trabalho. Isso. Ou a modalidades esportivas, o envolvimento em tarefas mais complexas. Mais complexas. E aí esse conjunto é a funcionalidade. E claro que quando a gente fala do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, a gente está pensando nesse idoso que é capaz de manter as suas funções de quando era adulto, né? Sim. Mas infelizmente, não é uma realidade para todo mundo, né? Infelizmente, a gente vê alguns idosos que perderam essa funcionalidade. E aí, Vitor, entra o seu trabalho, né? Na reabilitação dessas pessoas. E é possível, é realmente real, é possível a gente reabilitar um idoso que perdeu a sua funcionalidade? Sim, sim. Por muito tempo, as pessoas acreditavam que era irreversível, né? Essa fragilidade, essa situação dos idosos. Mas hoje já tem os estudos, já mostram que não. É possível reverter, é possível ganhar massa muscular. Um dos fatores é a sarcopenia, a perda de massa muscular. Então, que é importantíssimo, né? Para a manutenção da funcionalidade. Então, você consegue ganhar mais massa muscular, consegue manter a massa muscular, inclusive controlar esse ganho, né, com exercícios resistidos, com a nutrição adequada, com exercícios adequados, acompanhado com profissionais especializados. Então, consegue sim reverter. Que coisa boa, né? Claro que num contexto de alteração de funcionalidade a gente vai individualizar cada paciente, né? Todo cuidado individualizado, mas eu acho que é muito bom a gente saber disso, né? Porque às vezes o pensamento é que o envelhecimento é uma perda progressiva de capacidade e muitas vezes a gente não consegue rever essa perda. Mas assim, como é que a gente mede isso, Pietra? Como é que a gente vai avaliar um paciente, olhar para uma pessoa e avaliar essa capacidade dele? Porque, né, eu imagino que a funcionalidade ela pode estar completa, ela pode não estar. Como é que a gente faz para medir isso, para avaliar isso? Sim, existem estágios, né, de funcionalidade no que se refere à questão da independência, né? Então, existem estágios, por exemplo, existem pessoas que vão ser completamente independentes, as que vão ser parcialmente independentes e os dependentes. Para classificar a pessoa idosa nessas condições, nós temos baterias de testes funcionais já cientificamente validados para amplas condições desse idoso. Se é um idoso frágil, existem baterias de testes específicas. Se é um idoso mais robusto, existem baterias de testes específicas. Então, basicamente, a gente precisa acompanhar 3 parâmetros, que é a quantidade de massa muscular, como o Vitor falou, a sarcopenia é um processo inerente do envelhecimento. E não é só do idoso. A partir dos 30 anos de idade, a gente já está perdendo massa muscular. 30 anos. Todo mundo aqui já está perdendo. Então, e é, né, isso que eu falo muito. Às vezes as pessoas demoram muito tempo para pensar no processo de envelhecimento, quando o processo de envelhecimento é contínuo. Então, se a gente espera muito tempo, né, a gente perde tempo. Falar sobre envelhecimento não é falar só sobre a pessoa idosa. Exato. Então, o primeiro parâmetro é essa medida, né, de massa muscular. Sim. Um outro parâmetro é a medida da força muscular e a medida da independência funcional, que aí a gente utiliza de testes físicos para avaliar a capacidade da realização das tarefas da vida diária, sejam elas as básicas, as instrumentais ou as avançadas. E aí vai depender de qual é a condição daquela pessoa idosa que a gente está avaliando. Você trouxe um vídeo, né, para a gente ver essa avaliação. Trouxe, sim. Passa lá o vídeo para a gente olhar. Isso é a avaliação de um paciente lá na VES. E mais ou menos alguns dos testes, né, Pietra? Isso. Aí a medida de força muscular, né, a gente mede diretamente
a medida de força, a gente avalia a composição corporal para a gente ter parâmetros sobre a quantidade de massa muscular, quantidade percentual de gordura, porque uma condição também que a gente encontra com muita frequência no idoso é a sarcopenia associada à obesidade. Então, às vezes, a gente observa um idoso com um fenótipo, com uma visão de uma pessoa magra, mas quando a gente mensura os componentes corporais, essa pessoa ela pode ser obesa e ter pouca massa muscular. Então, aparentemente, ela é uma pessoa eutrófica, que a gente chama, né? Normal. Mas, quando mensura os componentes, a gordura tem uma maior apropriação do espaço ali da composição corporal do que a massa muscular. Passa de novo o vídeo, vamos ver novamente. Então, eu acho que é fundamental esse entendimento, que a funcionalidade ou o desempenho funcional, ele não está relacionado só à aparência, né? Aparência externa, o ser magro, o ter sobrepeso, né? Então, uma pessoa magra também pode ser uma pessoa que tem já um comprometimento da sua funcionalidade. Pode. Passa novamente o vídeo para a gente dar uma olhadinha. E eu queria dizer, inclusive, que o modelo aqui... Quem é, né? É meu pai, que tem um processo de envelhecimento incrível. Eu sou muito fã do todo o processo de envelhecimento, é o anterior. Eu sou muito fã do processo de envelhecimento dele, mas as escolhas dele foram escolhas muito antigas, né? No entendimento alimentar, na atividade física. Ele sempre praticou atividade física. E aí a gente levou ele para fazer a avaliação neuromuscular, que é feita em todos os pacientes. Eu tenho o maior orgulho dessa parceria, e realmente tem uma funcionalidade muito bacana, mas quando a gente avalia essa funcionalidade, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. Sim, né? Inclusive a própria pessoa idosa ela consegue enxergar melhor, porque o que é muito comum no consultório é a gente fazer a avaliação do idoso que chega na avaliação achando que ele não precisaria passar por aquela avaliação, mas à medida que os testes eles vão acontecendo e a pessoa vai percebendo a sua própria autonomia, a capacidade de autonomia e de independência que ela antes não percebia, que já estava perdendo funcionalidade. E aí, nos momentos do teste, é que muitas vezes a própria pessoa começa a perceber. Não sei se é assim com você também, Vitor, mas na maior parte das avaliações as pessoas ficam surpresas. Nossa, eu achei que eu conseguia fazer isso. Né? E não isso percebe. Eu estava pensando, você falando e eu pensando aqui, realmente, são detalhes, né? São pequenos detalhes que eles acabam não percebendo e na hora da avaliação eles realmente... Eu preciso colocar, por exemplo, um dos testes que a gente faz é o sentar e levantar da cadeira. Que está aqui também? Exatamente. E aí a gente pede para levantar sem a ajuda dos braços, né? E aí quando eles tentam realizar a atividade, eles não conseguem. Eles, nossa, estou perdendo um pouco realmente dessa função, né? Ou seja, já é um indício de uma fraqueza de membros inferiores, né? Já estava tão habituada a usar os braços, né? Porque começa a usar os braços para poder levantar e nem percebe mais que está perdendo função. E a família também não percebe. Não. Você sabe que na consulta, eu sempre falo que a avaliação neuromuscular, faz parte, ela é obrigatória, né? E tem algumas pessoas que acham realmente que estão muito bem. Quando eles voltam com esse resultado... Eu normalmente, eu falo, antes de abrir, eu falo assim, e aí? Como é que foi lá? Fala pra mim. Você foi muito bem? Você deu show? E aí você fala, acho que sim, em algumas coisas talvez. Então, esse entendimento, né, e a quantificação, ela é fundamental. E aí, aqui pensando, vocês falaram de um teste que é comum em vocês dois. E aí, assim, pensando em relação ao trabalho da fisioterapia e o trabalho da educação física, que, claro, né, se você fala em funcionalidade, os dois trabalham com funcionalidade, vão ter momentos, né, de compartilhamento de trabalho. Mas o que diferencia? O que poderia pensar, assim, qual é aquela busca pelo profissional da educação física ou qual é aquela busca para a fisioterapia? Vitor, qual é o seu olhar em relação a isso? Quando é que a pessoa idosa ela precisa de um olhar do fisioterapeuta, né? Essa avaliação muscular ser feita pelo fisioterapeuta? Então, na fisioterapia a gente olha mais a questão da disfunção, né? No tratamento de alguma causa que levando aquele idoso a perder essa funcionalidade.
Seja Sim. ela uma dor, né, causada, então a gente vai ter que descobrir qual a causa dessa dor para tratar, voltar a fazer o início daquela reabilitação, né, que a gente chama a reabilitação inicial, para que ele possa voltar a realizar no mínimo as atividades básicas do dia a dia dele, e para daí a gente encaminhar para o profissional da educação física e ele dar continuidade e manutenção daquela força muscular, daquelas atividades, da funcionalidade dele. É uma parceria, né? É uma Sim. parceria centrada na pessoa idosa, né? E eu acho isso muito bacana na gerontologia, na geriatria, porque o cuidado ele não é centrado no profissional, ele é centrado na pessoa idosa. E, obviamente, é por isso que eu falei que era muito importante, é muito bom para mim a gente estar falando sobre funcionalidade, Sim. porque é centrado na pessoa idosa, mas centrado naquilo que a gente tem de maior valor, que é a nossa funcionalidade. E é muito bacana você ver profissionais que estão ali envolvidos em relação a isso, porque, por exemplo, em relação à questão médica, né? E vocês falando, eu pensando aqui, mas se o paciente tiver com uma medicação inadequada, tiver com uma medicação, às vezes a medicação é inadequada, às vezes a forma como ele usa é inadequada, a medicação também pode comprometer a funcionalidade. Com certeza. Eu posso ter prejuízo de funcionalidade secundária a alguma medicação. Então, a pessoa idosa passa pela avaliação profissional e passa pela avaliação de outros profissionais nesse entendimento que o centro do nosso propósito é o paciente e a funcionalidade. E aí isso é algo que dá muito prazer para a gente, né? Sim. Esse olhar interdisciplinar, né, e o trabalho interdisciplinar, ele é muito rico para o paciente, porque ele não está sendo só acompanhado pela médica geriatra, mas ele tem um olhar também de toda a equipe, né? Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de um paciente ele vir para mim caminhado pelo Vitor, mas em alguns momentos esse paciente ele pode ter uma necessidade de retornar para o Vitor e ficar nesse fluxo, né? Claro. Entre um profissional e outro. E a gente conversa, e a gente discute o caso do paciente e tenta traçar as melhores estratégias de saúde, né? Por isso que é importante esse trabalho interdisciplinar. E você falando, Pietra, eu tentando até falar para as pessoas do que a gente está falando, né? E dar um exemplo mais claro. E aí, Vitor falou na questão da dor, que é uma coisa importante. E aí, se a gente imaginar aquele paciente idoso, por exemplo, que tenha uma funcionalidade boa, eu não estou falando funcionalidade ótima, mas uma funcionalidade boa, só que ele tem, por exemplo, hérnia de disco, por exemplo, ou de repente passe por uma agudização daquela doença crônica, né? Eu tenho aquelas doenças ali controladas, mas por algum motivo, por um trauma, por uma posição inadequada, por uma queda mesmo, ele tenha uma descompensação desse quadro que às vezes está controlado, da dor. Aí, nesse momento, é importante o olhar da fisioterapia? Com certeza, né? Eu estava pensando aqui que eu trabalho também com alguns princípios da osteopatia, e um dos princípios que ele fala, que a osteopatia passa, o corpo é uma unidade, não tem como a gente separar. Então, essa questão da interdisciplinaridade é importantíssima, a gente tem que trabalhar o idoso, né, o corpo como um todo. E um outro princípio também da osteopatia é a estrutura governa a função. Então, se você tem um músculo fraco, né, seja ele em alguma parte, um músculo do braço fraco, a função do braço vai ser prejudicada. E aí esse paciente, esse idoso, vai ter uma dificuldade para se alimentar, para fazer suas atividades, higienes corporais. E no caso da dor, é essencial. A dor acaba limitando esse paciente, esse idoso, para realizar as próprias funções. Então, quando a gente consegue controlar essa função, ou esses componentes, né, que causam essa perda da função, a gente consegue devolver uma qualidade de vida para esse idoso. Como é a frase mesmo? Qual? Você falou uma frase, alguma coisa governa a função. A estrutura governa a função. É um princípio da osteopatia. Tá. A osteopatia vem crescendo muito, né, aqui nesse olhar do paciente que tem dor, nesse olhar da funcionalidade do paciente. E aí, Pietra, quando o profissional da educação física pega um paciente, né, ele começa a trabalhar um paciente com menos dor, ou que não tem dor secundário a um problema, né, orgânico, o trabalho flui muito melhor, né? Flui.
flui muito bem. E até mesmo aquele paciente que ainda tem uma dor residual, ou muitas vezes o paciente que tem dor crônica, né? Sim. Ele vai viver ali com um certo grau de dor permanente, muitas vezes por muito tempo. Sim. E aí, quando ele começa a se envolver em um programa sistematizado de exercícios físicos, né, traçados especificamente para a condição dele e para a melhoria daquela necessidade específica, os resultados eles são muito satisfatórios, né? E a pessoa ganha em qualidade de vida, porque ela volta a ter a capacidade de execução de uma função que antes ela executava, mas estava comprometida, com certa dificuldade e comprometimento, exatamente. E aí eu queria também aproveitar e falar assim, às vezes as pessoas acham que o geriatra ele está ali fingindo que o envelhecimento não tem fragilidade. Né? E talvez quem possa estar nos assistindo, ouvindo agora, possa pensar nisso. Mas o envelhecimento leva à fragilidade. É fato que leva. O grande problema é quando essa fragilidade ela é precoce. Né? Então, o que a gente acontece? O que a gente vê muitas vezes? Idosos jovens ou idosos, até mais idosos, mas com fragilidades que não eram. E muitas vezes a gente põe a culpa no envelhecimento, e a gente vê isso frequentemente. Porque eu envelheci, acho que você escuta muito isso, Pietra, acho que Vitor também. Depois que eu tive 70 anos, depois que eu tive 80 anos, aí foi dor aqui, foi dor ali. Mas muitas vezes essa fragilidade ela é precoce. Então, o que a gente busca nesse entendimento multidisciplinar é exatamente empurrar essa fragilidade mais para frente. Sim, exatamente. Né? E aí eu queria saber das histórias de vocês. A gente está aqui de hoje que a gente conversa sobre questões técnicas. Acho que é importante que as pessoas entendam que o nosso trabalho é um trabalho técnico, né? Não é um achismo. Eu acho que ele está frágil. Existe toda uma avaliação técnica. Mas as histórias nos inspiram. E eu imagino que vocês devam ter aí um monte de histórias para contar. Você quer contar alguma, Vitor? Você quer contar alguma história de algum paciente que chegou até você? Então, eu até trouxe um vídeo de uma paciente que é bem bacana. Essa paciente chegou até mim, ela vinha de vários episódios... Para um pouquinho, não solta o vídeo não ainda. Fala a história da paciente, que eu já vi esse vídeo, é muito bacana. Mas fala a história dessa paciente primeiro. Então, ela vinha de vários episódios de queda, inclusive quedas bem graves, né, com fraturas de cotovelo. É uma idosa com 87 anos, né? Então, a família já achava que depois dessas quedas, ela já não tinha mais um retorno da função dela, né? Da funcionalidade. Era uma paciente que ia ficar mais acamada, ia ficar mais restrita, ia acabar tendo um isolamento social também por conta dessa fragilidade dela. E aí, quando eu fui fazer a avaliação, eu vi que isso poderia ser revertido através de uma alimentação, uma suplementação alimentar, através de um exercício físico, exercício resistido, um acompanhamento mais sério, um acompanhamento mais próximo do geriatra. E está aí o resultado. Vamos ver lá. Olha, ela hoje caminha, isso é um tem dos quanto exercícios que a gente faz de peso? lá. Tem quanto de peso aí? São 4 quilos em cada perna. Aí a gente faz um treino de escada, né? Que é uma função lá, o apartamento dela precisa subir algumas escadas. Gente, 4 quilos. E quando ele me contou isso, Vitor, quando você me contou isso, eu juro que eu duvidei que isso fosse verdade, viu? E assim, no que início incrível. era a gente iniciar com 2 degraus, né? Pra gente subir. Só que foi se empolgando. Hoje a gente sobe 9 andares, viu? Com esse peso? 9 andares. Inclusive, eu não sei se eu consigo fazer isso, gente não. Jovem que vai ter dificuldade, hein? Ainda bem que você trouxe o vídeo, porque senão acho que muita gente não ia acreditar. Eu mesma fiquei na dúvida isso. E esse que está do lado dela é o esposo dela também, com 87 anos, que sempre nos acompanha nas atividades. E ele até brinca, são 87 anos cada um, aí dá 174 anos hoje de funcionalidade, né? Que legal. E eu imagino, né, porque assim, a gente está falando sobre peso, a gente está falando sobre funcionalidade, mas não é isso. O peso, a funcionalidade é um meio. O fim é a vida que a gente teve. Eu acho que teve um impacto na vida dela. Tremendo, né? Assim, hoje a família agradece muito, só por ela ter retornado a funcionalidade dela, mas por devolver essa qualidade na família, para o esposo dela, que já estava se sentindo um pouco mais
triste por não passear mais com ela, e hoje ele passeia, ele, né, vai ao shopping, vai a livrarias, vai passear com ela. Então isso para mim é gratificante demais, né? Então, na verdade, quando a gente reabilita um idoso, a gente interferiu na família inteira. Você fica falando, eu fico arrepiada aqui mesmo, de verdade, imaginando. E eu sei, na verdade, né? Porque a gente escuta muitas histórias dessa mudança na família. Né? Então, você volta a sair para almoçar, você volta ao convívio social, diminui o risco de depressão, diminui o risco de isolamento social. Então, o trabalho de reabilitação é um trabalho incrível. E, Pietra, as pacientes do Vitor são apaixonadas. Aliás, os pacientes, não só as pacientes, são apaixonados por ele, pelo trabalho dele, né? Então, é um trabalho que exige também, né, um cuidado muito, muito importante na relação. E com você também, né? Os seus pacientes, eu também sei que tem uma relação muito próxima com você, né? Sim, sim. Isso é muito bacana, né? É que a gente acaba estando muito próximo no dia a dia, né? Isso. Então, dos profissionais de saúde que acompanham esses pacientes, acho que o profissional de educação física e o fisioterapeuta, que tem frequências semanais, né, de atendimento, então são os que criam uns vínculos muito fortes, porque a gente está ali dentro da casa das pessoas, a gente conhece a família, conhece os hábitos, a gente se apropria um pouco desses hábitos também para propor intervenções que sejam agradáveis. Toma um, né, cafezinho, toma um lanchinho, sempre tem. Toma um café. O trabalho de vocês é fantástico, eu sou super fã do trabalho de vocês e estou aqui querendo que você conte sua história pra gente, de um processo aí que você achou bacana e que lhe inspira, na verdade, porque essas histórias, a gente está falando né, de inspirar outras pessoas e o bacana do podcast é exatamente a gente poder compartilhar e melhorar a questão, né, do saber, do conhecer, mas também do se inspirar. Mas eu imagino que vocês também se inspiram, eu me inspiro quando eu vejo essas histórias. Conta a tua história, Pietra. Demais, a gente se contagia, né? Verdade. A gente se contagia e quando a gente começa a ver o idoso tendo uma melhor aptidão física e, consequentemente, uma melhor funcionalidade, isso dá mais energia, eu acho, para a gente também ir adiante, né? E não é só porque a pessoa está envelhecendo que ela vai ter que viver com dificuldades. É como você encara essas dificuldades, né? Elas vão surgir. O envelhecimento, ele é para todos, ele é progressivo, né? E aí é até não bom para o envelhecimento. E é até bom você falar nisso, Pietra, para a gente lembrar que nesse mundo também de muitas informações, de muitas redes sociais, eu acho que é fundamental a sua frase, porque existem às vezes, muitas pessoas querendo vender a ideia que você para de envelhecer, o anti-envelhecimento. Isso não existe, né? Não tem como parar de envelhecer. O que tem como a gente fazer hoje, nós temos muitas tecnologias de métodos de saúde, de intervenções de saúde, seja medicamentosa ou não medicamentosa, como o exercício físico, por exemplo, é uma terapia não medicamentosa, que seja capaz de manter ou de melhorar a funcionalidade. Mas não significa que você vai parar de envelhecer. É o conceito do envelhecimento saudável, né? Do envelhecimento funcional. Né? Mas o processo de envelhecimento, que fique todo mundo bem ciente disso, para não caírem, às vezes, em armadilha, porque às vezes a gente cai nessa armadilha. Você está lá olhando lá sua rede social e aí vem aquela notícia ali, uma coisa milagrosa. Milagrosa, e tome isso, não envelheça, descoberto o método para não envelhecer. Às vezes vem essas chamadas assim, e deixar muito claro, né, Pietra, que o não envelhecimento não existe. Não existe. O que existe é um envelhecimento saudável. Saudável. Né? Conta a tua história. Mantendo as funções. Então, bora ver essa eu história. trouxe um vídeo de um aluno meu de personal que, como eu falei sobre avaliação... um pouquinho, conta a sua história primeiro, antes da gente ver esse moço. Como eu estava falando sobre a questão da avaliação, que muitas vezes as pessoas só percebem que perderam funcionalidade quando elas são colocadas à prova, né?
Então, o caso desse meu aluno, e ele autorizou a publicação desse vídeo, né? Na verdade, ele fica muito feliz e ele compartilha esse vídeo com todo mundo. Pode passar, passa lá pra gente ver. Em um certo momento, não conseguiu passar esse cano. E isso é em uma... Foi no trabalho? É uma usina, é no trabalho, né? E aí ele foi visitar a usina e ele precisava pode ultrapassar esse cano. Sim. E ele estava numa comissão com vários profissionais que tinham ido fazer uma visita técnica nesse local. Todos conseguiram passar, menos ele. E aí, quando você tem um declínio de funcionalidade, ele interfere nas suas relações sociais. Imagina o entendimento de assim, as pessoas fizeram e eu não fiz. Mas ele fez, mas ele está aqui, né? Por quê? Aí foi quando ele me procurou, né? Ele teve a indicação de me procurar para começar a fazer exercício físico. Nós fizemos uma avaliação, identificamos as fragilidades e a partir daí nós começamos a intervir com um programa de exercícios físicos de fortalecimento muscular, né? Exercício com pesos. E ele reteve essa função, né? Reaveu a função de conseguir executar esse movimento, né? Que legal. Então, assim, eu acho que isso inspira todo mundo. Eu acho que o processo de envelhecimento, né? Não dá pra gente fechar os olhos. O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. A gente teve um censo agora mostrando isso muito claramente, o quanto de envelhecimento a nossa população, né? Então, a gente tem um aumento significativo do envelhecimento e a gente precisa envelhecer bem, envelhecer trabalhando. Então, sim, aí, em processo de trabalho, mas com uma funcionalidade importante. E aí, inspira. Espero que, do mesmo jeito que inspirou a nós, que possa inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. E que as pessoas possam entender que não é porque aconteceu uma limitação que esse é o fim, né, Vitor? Então, exatamente. A partir desse momento e de um acompanhamento profissional específico de acordo com a sua necessidade, esse momento ele pode ser revertido ou minimizado. Eu queria entrar nessa questão de minimizado, porque a gente está falando muito aqui em reabilitação, em voltar à sua funcionalidade, mas existem situações, por exemplo, que são mais irreversíveis. Vamos imaginar uma pessoa que teve um AVC, por exemplo. A pessoa teve um AVC e teve um comprometimento, né, de forma irreversível daquele membro. A gente também não pode fechar os olhos para essas pessoas. Essas pessoas podem ter esperança de ter uma funcionalidade melhor, Vitor? Você trabalha com isso também? Sim, é importante isso que a Pietra falou, porque assim, às vezes a gente coloca todo mundo no mesmo nicho, né? Mas nem todo mundo não é uma receita de bolo. Então, algumas pessoas não conseguem atingir aquela funcionalidade que eles tinham anteriormente. Mas a gente consegue devolver o mínimo para que eles possam ter uma qualidade de vida. Ou eles, ou os próprios pacientes, ou os cuidadores, seja eles familiares ou terceirizados. Então, no caso do AVC, muitas vezes a gente não consegue devolver a marcha para esse paciente. Ele pode não conseguir voltar a andar. Mas nem por isso ele pode sair da cama, pode ir para uma cadeira de roda, pode voltar a passear onde ele gostava de passear, jantar em alguns restaurantes, retornar a alguns convívios familiares ou com amigos, e essa função é devolvida. Então, existem estratégias que a gente pode realizar e trabalhar e treinar para que essa função seja devolvida a esse paciente. Ou parcialmente. Parcialmente. Ou parcialmente. Né? Porque um cadeirante, por exemplo, não é que ele não vá ter nenhum tipo de intervenção, né, Vitor? Mas, por exemplo, fortalecer os membros superiores, fortalecer os músculos posturais, isso para ele é importante, porque ele vai conseguir fazer a transferência da cadeira aí cama. Sim, usar o peso, né? Usar os braços para poder fazer. E cada indivíduo é um só, né? Então a gente tem que trabalhar com esse olhar. Então, se ele está precisando realmente sair, fazer esse trabalho de transferência, que é um dos itens, um dos tópicos que a gente analisa a função, a transferência da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, isso pode ser treinado, pode ser tentado devolver essa função para o paciente, né? Sempre tem o que fazer. É isso. Sempre tem o que fazer. Você colocou a frase, às vezes, e você sabe que não é incomum, às vezes você ouvir de família, né, de familiares, que ouviu de algum profissional de saúde, dizendo assim, não tem o que fazer.
né? Não tem o que fazer. A gente vai abordar ao longo de vários outros episódios. Eu queria que vocês voltassem depois para a gente falar outras coisas. Tem sempre muito assunto para falar. Mas esse entendimento de que é possível intervir no paciente, é possível intervir na funcionalidade mesmo que tenha um limite, né? Mesmo que tenha algum obstáculo, é possível você melhorar a funcionalidade. Esse conceito de funcionalidade é um conceito, né, amplo. Sim. Né? E que pode trabalhar aí de várias formas. Exatamente. E mesmo quando a gente não consegue reverter, né, como o Vitor estava falando, a gente tem que tentar manter. Sim. Manter, porque lembrando que o envelhecimento ele é progressivo. Então, se, vamos supor, eu tenho limitações irreversíveis, eu vou continuar envelhecendo e vão surgir outras. Então, eu tenho que manter aquilo que é possível para tentar manter os anos de vida com mais qualidade. E aí entra treino de marcha, o uso de órteses, né? Quando é que a gente indica órtese para um paciente, por exemplo? Tem algum fator determinante que você fala assim, não, essa pessoa tem que usar órtese, né? Tem que usar uma bengala, um apoio para evitar uma complicação pior? A gente indica quando essa função necessita de um auxílio para que ele possa realizar aquele determinado movimento. No caso da órtese, né, então, para manter uma amplitude do músculo, uma amplitude da articulação, não permitir que esse músculo faça um encurtamento, fique mais rígido. É indicado essas órteses para que estabilize aquela articulação e ele mantenha uma certa função daquela articulação do membro. Eu acho que a gente falou de coisas diferentes. É porque e dispositivos de auxílio à marcha... Quando você fala em órtese, você falou em quê? Órteses são aquelas estruturas, aqueles equipamentos que são utilizados para estabilizar uma certa articulação. Ah, tá. Dispositivos que são as bengalas, cadeiras de rodas... Aprendi, tá vendo? muletas... Isso, são dispositivos que auxiliam para a marcha, para a locomoção. Então, eles são indicados quando há um risco de queda iminente, quando o paciente apresenta algum certo desequilíbrio. Então, existe teste, né, como o Pietro já mencionou logo no início, que a gente avalia se o paciente tem um risco de queda aumentado, faz sim o uso a gente orienta o uso da e treina, né? Tem da que treinar. Bengala, de uma muleta, de uma cadeira de roda. Aí cada caso é um caso. Depende. Isso é treinado porque às vezes esses equipamentos às vezes podem ajudar ou pode atrapalhar na forma como eles são usados, né? E como convencer uma pessoa a usar? Porque eu tenho lido com os pacientes, eles reclamam, claro, né? Assim, ou não querem usar esses dispositivos de marcha, de ajuda de marcha, achando que isso, né, é ruim, associado à fragilidade. Como é que a gente convence essa pessoa a usar, a fazer uso desses dispositivos para a sua própria proteção? Você tem alguma técnica para convencê-los? Olha, na verdade é uma conversa, né? Eu sempre brinco, eu inicio sempre uma brincadeira, porque antigamente, no caso da bengala, como você citou, antigamente era um símbolo de poder, né? Se você for buscar aí na história, todos senhores, né, que tinham lá aquela bengala bem trabalhada, bonita, né? Um auxílio, um acessório de poder. Hoje já relaciona, né, associa com fragilidade, né, com a velhice, com o envelhecimento. E eu tento quebrar um pouco isso, né? E os próprios pacientes, eles entendem que quando ele consegue utilizar e desprende um pouco desse preconceito, esse dispositivo ajuda bastante na independência deles. E eles não largam mais. Então, a partir do momento que eles entendem que aquilo ali é para ajudar eles no dia a dia, na independência, eles aceitam com... E aí você falou uma palavra-chave que eu queria... A gente já está se encaminhando para o final, a gente está conversando já aqui há um tempão, mas a segurança. Esse olhar para o idoso seguro, esse olhar para o envelhecimento seguro, essa busca desse envelhecimento seguro, que aí passa da avaliação médica, né? Quando eu escolho medicações que dão mais segurança, quando eu faço escolhas de segurança, e passa, não é, pelo profissional da educação física, e passa pelo fisioterapeuta. A segurança, é isso, é sobre isso, não é? Isso, é sobre isso.
quando a gente avalia a funcionalidade, nós trazemos não só um parâmetro sobre a funcionalidade em si, mas qual é a segurança que esse paciente tem a partir da funcionalidade que ele apresenta hoje e qual é a segurança que ele tem, que ele terá daqui, por exemplo, a 5 anos. Então, às vezes a gente avalia o idoso que ele está independente totalmente, né? Tem uma funcionalidade preservada, porém, ele está no risco iminente de fragilização dessa funcionalidade. Sim. Então, quando a gente identifica isso com a avaliação, a gente traça metas de segurança para que ele possa tentar minimizar uma futura debilidade. Né? Então, a avaliação e o conhecimento da condição da pessoa é extremamente importante. Segurança. Acho que um idoso seguro, ele pode mais, né? Pode muito mais. Muito. E a funcionalidade é isso. E aí que legal que a gente caminhou para isso. A avaliação da funcionalidade hoje, ela vai determinar como você vai envelhecer nos próximos anos. Né? Então, a funcionalidade também está relacionada com segurança. Então, esse olhar para o idoso seguro. E vocês fazem isso, maravilhosamente bem. Que privilégio imenso a gente começar o Idoso Pode Mais falando sobre funcionalidade, falando sobre o idoso seguro, falando sobre essa busca desse envelhecimento que pode ser mais, né? É isso. Vocês são profissionais maravilhosos. E a gente já conversou bastante aqui, a gente está caminhando para o final. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês pudessem deixar alguma mensagem que vocês queiram deixar para os idosos que estão nos assistindo, mas também para os quase idosos, que somos todos nós que estamos nesse processo de envelhecimento. Pietra, é com você. Bom, gostaria de dizer que já não cabe mais a gente pensar que o envelhecimento obrigatoriamente vai vir com debilidades. Né? E nos cabe pensar assim, em um planejamento de um envelhecimento saudável, de ter uma longevidade saudável. Né? Então, é buscar hábitos de vida que sejam adequados. Né? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente mostrou o vídeo do seu pai na avaliação e hoje ele é um idoso muito robusto pelas escolhas de vida que ele teve. Né? Então, é a gente ter sempre isso em mente, que a nossa escolha hoje de vida, de hábitos de vida, vão repercutir na pessoa idosa que nós seremos daqui a pouco. Muito bem, é isso, é sobre isso. E você, Vitor, quer deixar, que mensagem você deixa aí para os idosos e para os quase idosos? Primeiro agradecer, foi um prazer estar aqui. Pietra falou o essencial e eu queria dar um recado para os idosos também e para os cuidadores familiares, né, que é uma frase que a gente sempre fala, né? Que é fazer com e não fazer por, né? Deixar que os idosos façam suas atividades, desenvolvam sua funcionalidade, sua independência, sua autonomia. Então, faça com, não faça por ele, né? Faça junto com ele. E porque o idoso pode mais. Olha, muito bem. Eu acho maravilhoso a gente falar sobre isso, né? O fazer com. Porque a gente, às vezes, né, por amor, a gente quer fazer, mas fazer com muito bem. Vocês são show de bola. Fico muito agradecida por vocês estarem aqui, por vocês fazerem parte da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Eu que agradeço o convite. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada. E aí, quem já me acompanha nas redes sociais sabe quanto a leitura faz parte do meu dia a dia. E eu queria sempre terminar falando sobre algum livro, dando a sugestão de algum livro. E aí eu vou falar desse livro, que é um livro técnico para profissionais de saúde, que é um livro que foi organizado, que ele foi construído pela doutora Pietra Galvão, aqui em conjunto com a professora Maria do Socorro. E aí são contribuições multidisciplinares de envelhecimento. Esse aqui é meu e é um livro que vale muito a pena para todo mundo que quer trabalhar com idoso, e cá para nós, todo profissional de saúde precisa saber trabalhar com idoso, é uma necessidade, independente de ser geriatra. Então fica a dica aqui desse livro. E um outro livro que eu indico para todas as pessoas, né? É um livro do Carlito Lima, um alagoano, uma pessoa muito querida por mim, por muita gente,
Ele escreveu o primeiro livro aos 60 anos de idade, já escreveu vários livros. Esse é o primeiro de uma trilogia. Esse é um romance chamado Manguaba. Ele tem um livro que ele conta as histórias dele de quando ele era capitão do exército, na época da ditadura, que foi o primeiro livro dele, já com 60 anos. Então, aí, para estimular todo mundo a ler e também a escrever, por que não? Então, fica aí o livro do Carlito Lima, os livros do Carlito Lima. E aí, para finalizar, eu queria agradecer a sua companhia, a sua atenção. Queria já convidar todo mundo a se inscrever no canal, a ativar as notificações e também a espalhar para todo mundo que o idoso pode mais. Um cheiro e até a próxima.